Salve, povo bom! Voltamos com mais um videozão top no canal. E como aqui não tem moleque, eu trouxe hoje meu parceiraço Andrezão. Prazer, meu nome é André, sou professor de História, trabalho em escolas particulares aqui em Londrina, sou formado na UEM em Maringá, tenho mestrado na UEM. E tamo aí, mano, tô tocando a vida. Que legal, que felicidade. Ó, esse videozão faz parte da nova série do canal que eu lancei junto com a minha irmã há uns vídeos atrás, chamado Bora Estudar. Qual é o objetivo dessa série? De uma forma muito descomprometida, descompromissada, o nosso objetivo aqui é trocar ideias sobre as nossas áreas de formação e tentar integrar um pouquinho da história com a ciência, com a biologia. Um bate-papo legal, porque eu trago um amigo querido, a gente trabalha junto lá no Colégio Mãe de Deus. Nós somos parceiros desde quando eu entrei lá. O André foi um amigo que eu falo que a profissão me deu, né? E eu acho que isso é muito legal. Que eu também aprendi. Coisa linda, viu? Isso é muito legal. Mas a gente tem esses presentes que Deus coloca na nossa vida. E o Andrezão é um cara sensacional. Eu tô aqui na casa dele gravando esse nosso estúdio hoje, certo? E é muito legal porque a gente já faz tempo também que a gente tá combinando de gravar, hein? Faz tempo. Nossa senhora, nós somos enrolados. Não, mentira, nós somos enrolados. Faz parte. Graças a Deus trabalhamos muito, né, André? Faz parte. Eita ferro. E a ideia hoje da gente comentar com vocês um pouquinho aqui é algo que na nossa cabeça vem cutucando já há muito tempo, que é justamente falar um pouquinho sobre a relação das guerras com o desenvolvimento de técnicas da área da saúde, principalmente na área médica, na medicina, ciência, né? Na ciência, nos diagnósticos, nas técnicas, né, para tentar melhorar e dar sobrevida para aqueles feridos de guerra. Porque a parada é paradoxal, né? Não, é. Porque ao mesmo tempo que a guerra ela gerou milhares de mortes, mas ao mesmo tempo também como a ciência não progrediu com ela. Exatamente. O que deixa a gente se perguntando até que ponto algo que é ruim também tem algo que é bom, né? É muito louco. Como isso, entender André. isso, né? Era o que a gente comentava antes de gravar, gente. Olha, eu falei, André, por que nós, como seres humanos, precisamos passar por um sofrimento tão grande, uma perda tão expressiva? Mudanças, né? Sociais, políticas, econômicas, geopolíticas, étnicas, né? Nossa, por que a gente precisa sofrer tanto para daí buscar soluções? Claro que a gente sabe que muitos desses problemas, muitas das consequências, eu acho melhor, da guerra, elas acabaram gerando muita pesquisa, muito conhecimento. Porque ao mesmo tempo que a guerra tirou muitas vidas, foi necessário pensar respostas para salvar outras vidas. Era essa a frase. Né? Eu acho que isso é massa levar em conta isso. Porque ao mesmo tempo são 10 milhões de mortes na chamada Grande Guerra, 1914 a 1918. Mas, porra, tinha soldado morrendo no meio da guerra e era necessário salvar o cara. Né? E como aquilo poderia ser suficiente também para o futuro que viria depois. Claro. Né? Como que a guerra poderia surtir um efeito futuro. Então, o sangue, que eu acho que é um tema massa para explorar, porque não havia transfusão de sangue na Primeira Guerra Mundial. Não. O chumbo batia no soldado, feria, quando ele não tampava com a pólvora ou com o açúcar. Precisava promover uma resposta imediata para poder curá-lo daquilo. Isso é sensacional. E é daí que vai levar a ideia de tentar transformar o sangue em plasma para poder resolver o problema desse soldado ferido de batalha. Né? E a morte em si vem aí aquela ideia de que o cara não morreu pela doença somente, ele morreu pela falta de conhecimento daquilo que era possível fazer para gerar uma forma de sarar, de curá-lo naquele instante de guerra. Eu acho que aí é que a gente parte de um princípio interessante, né? Então, quando você vê uma situação, um problema, e você se sente impotente ao ponto de tentar resolver, é aí que você vai tentar buscar uma solução. Você vai tentar procurar algo. Uma resposta para aquilo. E até a gente brincava antes, que o André falou, cara, eu falo para os meus alunos na sala de aula, molecada, machucou o dedo, enfia o dedo no açúcar, que vai coagular. E outra, aí eu comentei, falei, André, cara, é só usar o exemplo do filme do Rambo. Quem assistiu o Rambo lembra que o Rambo, quando ele se machucava, ele fazia o quê? Jogava pólvora e tocava fogo, explodia aquele negócio, lembra? Massa pra caramba, massa. E a gente achava que isso era o quê? Lenda de filme. Né? Exatamente. E não é. Era real. Porque ele precisava conter o sangramento, senão ele ia morrer por causa da hemorragia, porque não tinha como conter. E se ele perde muito sangue também, não existia mecanismos
de transfusão, né? Não no caso do ramo, porque já é mais atual, mas pensando na ideia das guerras lá atrás. Então, continuando esse raciocínio. Então, na Primeira Guerra, muito problema. Muitos problemas em razão dos soldados feridos e necessidade de recuperá-lo para a guerra, até porque enchia os hospitais. Os hospitais eram montados no próprio instante de guerra, nas tendas próximas às trincheiras e à guerra. Era preciso criar uma resposta imediata para recuperar esse soldado. Porra, eram vidas que estavam ali. Então havia essa necessidade de tentar pensar o sangue como uma estratégia para poder gerar, quer dizer, futuras... o envolvimento desse soldado para recuperá-lo a ponto de participar novamente da guerra. E isso tinha um problema, porque como tirar o sangue? E aí outra, o meu sangue e o seu são compatíveis? Eu acho que aí é uma outra discussão. Era uma outra discussão que pode ser gerada a partir daí. Porque tenho comigo que fizeram várias transfusões. E os caras morreram. Claro, porque não é compatível um com Exatamente, e eles não sabiam. Porque aí eles faziam a transfusão e o cara tinha um choque, morria, e eles poderiam, na época, acreditar que a morte era por causa do ferimento. E não porque, na verdade, o sangue, nesse caso, onde você não tem compatibilidade, ele atua como se fosse um veneno. Com certeza. Não é? Venal, no caso. E aí tem um problema depois, que até que a gente vai começando a absorver algumas leituras, você vai vendo que a galera, às vezes, em função da transfusão depois, já na Guerra Espanhola e pré-Segunda Guerra Mundial, e o problema do rim, que é afetado pelo sangue, depois depende do sangue que porque vem aí da insuficiência renal, né? Com certeza. Então assim, a guerra, ela surgiu com a tentativa de uma resposta dos homens para recuperar esse soldado a ponto da guerra, mas quantas outras coisas daí não partiu para a ciência? Como a ciência não avançou nesse intervalo entre guerra de 1918 a 1939, até para se preparar para uma futura guerra que se desenhava na Europa, né, da invasão do nazismo, enfim, essas pesquisas todas. Eu lembro também do campo de concentração, pegando a ideia não do sangue, mas da tentativa de criar soluções, que é o bolor verde. Que corria dentro do campo de concentração nazista, que os nazistas jogavam o pão fora, o pão ia embolorando, e o judeu comia aquele pão e ele não ficava doente, porque a penicilina, o efeito dela. Olha que sensacional. Né? Então eu acho que tudo isso são contextos históricos que a gente vê assim, o homem apresentando resposta, ou pelo acaso, ou pela necessidade de uma ação imediata, né? Isso é sensacional. Eu lembro da nossa conversa pré-vídeo, você comentando, né? Falando, Gabriel, a gente pode puxar muitos links com relação a isso. Pensando na história do sangue mesmo, a descoberta da tipagem, né, dos tipos sanguíneos mais comuns que a gente conhece hoje, o sistema BO, ele foi descoberto nessa época, no período entre guerras. Não é? A descoberta disso, até eu vou deixar um link para vocês aqui sobre a história da transfusão sanguínea, para vocês lerem a ideia, quem foi o cientista que descobriu o sistema BO, depois como que eles descobriram o fator RH e a relação disso com a evolução da transfusão. Porque qual era o grande problema? Como eles não sabiam dessas heranças, né, e desses padrões genéticos de sangue, eles tentavam fazer a reposição do sangue de um cara que perdeu muito sangue e dava errado. Com certeza. Isso foi uma problemática muito grande. E até, inclusive, tem o sangue universal, é o sangue, o doador universal é o O. Só que o receptor universal é o AB. Massa, eu acho fantástico. É sensacional. Mano. Você sabe que eu achei, esses tempos atrás, eu vi várias reportagens falando sobre tipagem sanguínea. E, a grosso modo, só se fala do sistema BO porque é o mais difundido, é o mais comum, são as características que a maioria da população tem. E eu fui ler um artigo, André, que falava justamente sobre um experimento que os cientistas estão desenvolvendo para transformar o sangue do tipo A em tipo O. Que loucura, Sabe por quê? Aí por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque o sangue do tipo A é o sangue mais comum na população mundial. Então, o meu é. O meu também. Eu sou tipo A. Positivo. Aí, ó, eu também. Então, olha só. Como o tipo A é o mais comum na população, eles conseguiram descobrir uma enzima de uma bactéria. Olha que pira. Olha que loucura. E essa bactéria é uma bactéria que vive na sua flora intestinal. Tá? E eles tiraram, então, eles isolaram essa enzima dessa bactéria. E essa enzima tem a capacidade de degradar o antígeno que forma o sangue do tipo A. O que é o antígeno? O antígeno é como se fosse assim, ó, na hemácia, você tem a membrana da hemácia, é como se na membrana da hemácia tivesse uma plaquinha assim, segurando assim, ó. Sacou? Que loucura. Isso é o antígeno, avisando que ali é tipo A. O que essa enzima faz? Vai lá e mete a bicuda nessa placa e quebra a placa. Guerra também. E aí ela quebra essa placa e aí essa membrana da hemácia fica sem marca nenhuma. Sem marca nenhuma é quem?
o sangue tipo O, na verdade, o O representa, na verdade, é como se fosse um zero de nada. Ele não tem nenhum antígeno na membrana, não tem nenhuma plaquinha falando que ele é de tipo nenhum. Gabriel, eu acho isso que é legal. Você conseguir entender que o homem sempre apresenta uma resposta para as contradições históricas que surgem na vida dele. Isso é muito legal. Né? Isso está nos gregos, cara. Isso está lá com Aristóteles. Os caras já vieram acumulando esse conhecimento ao longo do tempo. Quando há um fenômeno, um movimento de tão, vamos assim, de tamanha proporção como esse, que envolveu tantas vidas como uma guerra, os caras tiveram que agir rápido. Sim. Para poder recuperar soldados, e não apenas isso. Né? A tentativa também de você falar, pô, como isso aqui é um divisor de águas para a ciência. Claro. É um divisor de águas, né? Então eu vejo que é importante levar isso em conta, porque a gente fica numa ideia muito fixa de que a guerra ela é um movimento de mortes, e ela é. Claro. Não dá para esquecer. Sim. Mas a tentativa de apresentar respostas para a superação dessas mortes, ou das pessoas que estão ali, estão vivas, também é extremamente importante levar em conta. É sensacional, é aquilo que você me falou no começo, da nossa conversa antes de gravar. A guerra, a gente enxerga a guerra como... Guerra sinônimo de morte. Claro. Mas a guerra também trouxe muita vida como consequência. Com certeza. Né? Porque foi aquilo que você comentou. Destrói tudo. Como que eu reconstruo? Claro. E aí isso a gente pode expandir e até ampliar para as outras áreas. Com certeza. Reconstrução das cidades, não é? Reconstrução do sistema político, econômico do país que vai a frangalhos. Sem dúvida. As migrações de populações que saíram de lugares, quer dizer, os nacionalismos que vão formando outros países em torno daquele contexto, né? Os cordões sanitários que foram criados, né? Acho que isso é válido. Claro. Para levar em conta um complexo de situações que é vida, né, cara? Sim. E que é vida, né? Sim. Que promove a necessidade de repensar isso, né? Com certeza. Eu acho que a gente está num contexto muito legal para dar esse enfoque, né? Claro. E eu penso também, André, por exemplo, você tinha falado assim, olha, muitas doenças até, elas têm surtos em períodos de guerra. Você comentou sobre alguma? Febre tifoide. O pé de trincheira, né? Pé de trincheira. Os soldados viviam naquelas trincheiras, que é uma guerra estática, né? Que antevém a de movimento, que os caras ficavam presos naqueles lugares até 3 semanas num buraco, tentando ali, um lutando com o outro, uma metralhadora daqui, o outro do outro, ou seja, ou com um rifle. Circulação sanguínea zero. Nossa, e o cara ficava com o pé debaixo d'água, o pé grudava, o pé chegava a colar. Outra coisa massa que eu acho da guerra, que é a cirurgia plástica. Ela está diretamente relacionada à Primeira Guerra Mundial. O soldado levava o chumbo na boca e entortava. Até é legal para pesquisar sobre isso, que tem muita foto massa que foi usada para os caras reconstruir a arcada dentária, o queixo, queimaduras, nossa, as bombas químicas que eram usadas, então tinha que pensar alguma alternativa para curar o cara dali. Gente, né? Então acho que a guerra, quer dizer, o cenário de destruição fica na nossa forma de pensar. Claro. Ela está colocada. Mas a tentativa de apresentar essas respostas que eu acho muito massa. E aí envolve o que a gente tem, né? Que a gente leva para a didática, para a sala de aula, né? O que a gente consegue dar conta de explicar. Né? Que legal. Isso é muito... Lógico que o nosso objetivo aqui, como eu falei desde o começo, é trazer essas ideias para vocês, para daí vocês terem essa curiosidade de pesquisarem mais. É claro que tudo que tiver a nosso alcance, nós vamos deixar o linkzinho para ir ajudando. Aquele próprio artigo que eu comentei com vocês sobre a enzima que faz sangue tipo A se transformar em O, é justamente para você ter mais doador universal disponível nos bancos de sangue. Então eu vou deixar o link também para vocês desse artigo que eu li, e aí eu vou pegar com o André algumas dicas de lugares para pesquisar sobre essa parte do período entre guerras, Primeira Guerra Mundial e consequências para a saúde, para a medicina, que também é super legal. Vamos ver se a gente acha algumas indicações porretas para vocês aí. André, dá pra gente perder um dia, né? Não, sem dúvida. Um dia, 2, 3, 10 falando sobre isso. E acho legal, porque se o grande objetivo é o conhecimento para a tentativa de apresentar respostas, eu tô muito com isso, é que a ciência é isso aí, né, cara? Você dá uma sugestão de algo para que o outro fala, pô, como que isso eu posso levar para outros campos? Claro. Né? Ciência não é uma resposta apenas, né? Não, ciência é uma eterna pergunta, né? Eu acho. E outra, o que mais me apaixona em tudo isso é nós unirmos as nossas paixões. Com certeza. Cara, e a gente perceber e mostrar para você que está assistindo a gente que estudo, que conhecimento, que partilhar informações é universal. Não interessa se é história ou se é biologia ou ciência. Sem dúvida. Não interessa que a gente consegue se encontrar dentro de um contexto. Claro, e consegue trocar uma ideia sobre isso de uma maneira que contribui ainda. Exatamente. Vida, né? Você sabe, a única coisa que eu me arrependo, André, de ter demorado tanto tempo para pegar e gravar. Quantas conversas nós tivemos na sala de professores. Que você imagina o quanto que seria enriquecedor partilhar isso com as pessoas. Mas agora nós estamos aqui, pô. Estamos firmes e viemos pra ficar. Tá bom? Galera, valeu, mano. Ó, que show ideia. de bola. Andrezão, massa. muito parceiro. Obrigado. Tá? Show de bola, meu Foi irmão. só obrigado uma pela pitada, oportunidade aí. Mas pô,
eu me sinto honrado. Não, a honra é minha. Honrado de ser convidado para vir aqui na sua casa, honrado de poder partilhar com você Eu que fico feliz. E... Você tá de portas abertas aqui. Muito obrigado. Tomar um café, trocar uma ideia. Eita, coisa boa demais. Beleza, irmão. Muito obrigado por assistirem o videozão até aqui. Tá bom? Vou deixar as redes sociais do Andrezão para vocês seguirem essa fera, tá bom? Fiquem com Deus. Me sigam nas redes sociais. Entra aqui, ó, tem o link do meu Instagram, o link da minha página do Facebook, tem tudo aqui, beleza? Fiquem com Deus. Valeu, até o próximo vídeo e é nóis. Viu como que é fácil? Foi bom? Eu acho que foi. Você vai ver.